Dia, povo de Deus, e nessa manhã chuvosa vamos fazer mais um reciclado. Bom, isso aqui estava me atrapalhando, eu coloquei mais uma capinha aqui para os pregos não ficar caindo, que estava caindo direto aqui, então não deu para tapar de uma forma correta e eu coloquei esses que estão aqui. Fundo de guarda-roupa usado. Bom, e a tábua que eu vou usar são essas daqui. O correto seria tábuas mais largas, mas como não tem, como vocês sabem, então eu irei usar esses cabos de vassoura também que aqui está e esses pedaços de tabuazinha. Como aqui está, vocês veem, são pedaços de coisas de reciclável também, então não tem nem inteiro. Eu queria fazer com 70, mas não dá, então aqui está com 66. Mas eu ia fazer com 70 para lá. E aqui eu vou emendar um no outro, já que eu não tenho, para eu dar início ao processo daquilo que eu quero fazer. E aqui eu emendei um no outro, como vocês estão a ver. Bom, claro, não tem como emendar de uma forma que fique bonitando, porque isso é reciclável, né? Então foi dessa forma aqui como vocês estão a ver. Vocês estão a ver a tábua que eu irei usar, é mais ou menos assim. Pregando esses pregos, eu vou ver se dá para usar, já que eu comprei já não tem quase mais nada, R$ 5 são bem pouco prego, então é necessário usar o de reciclável também, todos esses que por aqui estão. E aqui eu já dei uma batida nesse, como vocês veem, mais ou menos na ponta aqui, quase que na quina, e o outro eu irei bater aqui na outra ponta, só que na parte de trás. Boa, povo de Deus, bati um aqui na ponta, né? E o outro ali na parte de trás, na outra ponta lá de trás. E esse daqui vou pregar mais ou menos aqui nessa altura. Bom, meu caro, aqui no meio o correto era bom as tábuas mais ou menos nessa largura aqui. Como eu não tenho, eu vou emendar uma na outra, mas eu não tenho tábua suficiente para fazer todas uma largura só. Então uma parte eu pregarei ali e a outra pegarei na parte da frente. E a outra aqui embaixo mais ou menos assim. Como eu disse, o banho era tábua mais ou menos desse tamanho como a do meio, que eu emendei, mas não tem, então estou fazendo com essas mesmas. Então é basicamente assim, né? Em cima uma, embaixo um pouco mais baixo o outro, no meio outra, e aqui bem embaixo uma outra. Eu amarrei isso aqui porque infelizmente, como é coisa de reciclável e ele não fica segurando como nós queremos, eu amarrei isso. Mas se no caso você fizer com esses pés aqui que está subindo para cima, quadrado, com parafuso e com a madeira bem mais larga que essa, como eu estou a fazer aqui mais ou menos com o jeito da mão, então não iria precisar desse pedaço de pau que eu coloquei aqui. Mais ou menos esse tamanho que nem está aqui, que como vocês viram, eu emendei, né, que dá 2 desse daqui, então iria ficar com bem mais segurança e aguentar mais peso. E também você ia colocar aqui em cima, ao invés de colocar na pontazinha, como vocês veem aqui, não deu para pregar, então eu tive que furar para poder amarrar aqui. Mas não é assim, eu só fui fazer o móvel para mostrar para vocês que dá para fazer. Como vocês estão vendo aqui do chão, dá para ver mais um pouco líquido. Então é isso. O correto era para ser, já que eu não tenho, tábua naquela largura ali, mais ou menos, nas quais eu emendei os 4 pedaços. E com essas que está subindo para cima de cabo de vassoura, era para ser quadrado, mais grosso. E aí ficaria bem mais reforçado e maior. E também não ia bater aqui na quina, ia bater no meio. Digamos que esse aqui está pregado no meio. E esse aqui ia ficar, passar um pouco mais daqui, ia ser pregado na parte de cima e ia ser mais reforçado do que está aí, batido no lado. E ali também a mesma coisa lá embaixo, um pedaço desse tamanho da do meio. Não precisaria amarrar nada de lado, então ele sustentaria sem precisar de nenhuma amarração. Eu até amarrei aqui um pedacinho de pau
que não era para ter amarrado se caso fosse uma tábua maior do tamanho daquela do meio. E também esses pau redondo aqui, ele não é o correto. O correto é fazer com aqueles quadrados que quando você coloca um parafuso daqueles maiorzinho, ele fica no lugar onde você quer e bem apregado. Ali embaixo é coisa de gaiola que eu vou usar depois, então nem que quebrar, que depois isso aqui eu só estou fazendo o vídeo para mostrar para vocês como é que foi um móvelzinho e depois eu vou tirar, desmontar, mas o correto era fazer todos nessa largura e com madeirazinha grossa aqui de lado subindo como se fosse as colunas para aguentar todo o peso. Mas vamos lá ver se vai aguentar o que eu estou a falar. Bom, dito isso, então vamos para a prática ali para ver. Se fosse com a madeira maior, você não precisaria amarrar embaixo, você iria amarrar na parede lá, né? Ela iria ficar trepadozinho com 4 vasos de plantas por aqui. Mas eu estou fazendo só um jeito mais ou menos como se fosse e iria ficar. Bom, povo abençoado, aqui eu estou cavando esse lugar aqui, né, que é próximo da passagem aqui que eu vou pro quintal. Então poderia colocar até aqui, mas eu estou colocando aqui mesmo. Tá cheio de catenga aqui, é porque quando eu começo a cavar aqui sai um monte de barata e elas vêm comer as baratas, tudo que tem por aqui, gogo e tudo. Então digamos que ou colocar aqui ou colocar aí na calçada. Aí aqui é um jardim, digamos que é um jardinzinho, né, sei lá, um vaso de flor, e a pessoa coloca aqui. Como eu não tenho, só tenho esses daqui velho, então eu vou colocar aqui só para tapear, para dizer. Aí se a tábua fosse grande que nem essa, vinha mais ou menos por aqui, então ia dar um pouco mais de espaço, e essa outra também, né? Mas como não tenho, eu fiz com essa. E lá embaixo também da mesma forma. Bom, se você quiser colocar trepado na parede, é bom. Fazer de conta que esse ninho que eu fiz de caca de coco, aqui é essas plantas que nascem ali, eu não quero que ela cresça, então eu arranquei e botei aqui só para tapear. Então, aí tem outro vasozinho também. E lá embaixo eu botei um outro, como você está vendo, desse aqui, que é doce que tem. E esse aqui, agora eu vou inventar, digamos que você tivesse apregado lá na parede, com uma madeira cara bonito, mais bonito, um móvel desse, e colocando rosas ou umas plantas bem delicadazinhas, ficaria bem legal. Bom, aqui era um comedouro que eu fico, os pássaros já arrancou, né? Então tá por aqui, então vou botar aqui como se fosse um jardim. Ou então uma caqueira, sei lá. Eu vou pegar umas terrazinhas, eu tô colocando aqui, povo de Deus, é só mais ou menos para fazer a base, para você ver que dá certo. Claro que as minhas plantas aqui é feia, como você está vendo. Então aqui é um pé de pinhão velho que eu não quero que ele cresça, daqueles que as pessoas benzem por aí, é mais ou menos isso, eu não sei dizer direito. E aqui é umas flores que vai não vai, nasce por aqui. Bom, vou botar aqui só para tapear, né? Bom, então ficaria assim, né? Com 4 vasos de flores diferentes, ou no chão, ou na calçada, frente à sua casa, na portazinha, ou então na parede. Bom, as catengas tá aqui, como você tá vendo, um monte. Eu vou ver se eu pego uma barata aqui, só para vocês verem como elas são rápidas, hein? Então tudo aqui, ó, é um bocado. Você não vê nenhuma, mas quando parece uma barata, aí de repente é um catenga para tudo quanto é lá. Jogar um ali só para vocês verem. Olha ali, tá vendo? É catenga até umas horas, né? Jogar outra ali, e elas rápidas, elas quando vê se mexer, elas já comem, né? É as minhas ajudadoras, são as catenguinhas por aqui. Bom, por ideia, aqui está um avião velho que eu amarrei aqui e o ninhozinho. E se você quiser, você amarrava até ali na paredezinha, né? Claro, eu estou só fazendo um jeito. E ali coloco na sua casa uma coisa dessa bem feita, bem detalhada. E daria para botar um monte de flores bonitas, uns 4 vasos, e colocar lá na parede. Mas se você fizer também dessa forma que eu estou falando, fiz aqui, bem bonito, você pode colocar um pote de feijão, um pote de arroz, de macarrão, de farinha, enfim, também dá certo. Ou então uma melancia, um pouco de abacaxi, batata daquelas de cozinhar doce e batata salgada ou laranja, enfim, também dá para fazer isso. Você fazendo uma quinazinha que nem um beralzinho de fora a fora para elas não cair, rolar, não cair. Então também dá. E aí fica da criatividade de cada pessoa. No meu caso eu faço assim mais para colocar planta, porque
é o que vem na visão e o pensamento é isso aí, né? Colocar plantas para deixar a casa, o quintal um pouco mais bonito e com plantas diferenciadas quando achamos aí. Boa, por Deus, tá aí um móvelzinho de reciclável sem gastar nada que você tá vendo que dá para fazer e ser usabilidade sem gastar nada. Deus abençoe a todos e tudo de bom e até mais. Tchau, tchau.